Gostaria de convidá-lo a acessar o meu site www.vandeir.com.br. Lá você encontrará as videoaulas de matemática de uma maneira bem organizada aí para facilitar os seus estudos. Hoje nós vamos ver um pouquinho sobre simplificação. A simplificação é um dos conceitos básicos da matemática, mas eu gosto de dizer que é um dos mais importantes, porque facilita a vida. No começo, todo mundo fala para mim, os meus alunos falam para mim, pô, isso aqui enche a paciência, isso aqui cansa, demora mais. No começo, quando a pessoa não tem prática. Depois, quando meus alunos pegam a prática, eles mesmos falam para mim, ô senhor, que diferença, hein? Já pensou aí fazer tudo isso aqui, essas contas enormes, sem simplificar? É muito importante, faz uma diferença enorme saber como fazer a simplificação ou não. Eu falei professor porque tem alguns alunos que têm um sotaque, né? Então eu falo isso para chamar a atenção, porque eles falam assim comigo. Então, gosto de brincar de vez em quando com vocês, tá? De qualquer forma, vamos simplificar? Vou começar trabalhando com uma fração, certo? Mas a gente pode fazer com qualquer coisa. Primeiro, quando a gente pode simplificar, na verdade? Toda vez que eu tiver uma fração, a gente pode tentar simplificar, certo? Todas as vezes. Independente se aqui eu tiver mais, por exemplo, 3/5, menos 10/8, eu tenho que olhar fração por fração aqui, ó. Se eu posso simplificar antes de começar a fazer qualquer coisa, certo? Mas tem casos que não é assim tão separadinhos, né? Quais é o outro caso que eu posso simplificar? Por exemplo, vou ter lá numa determinada conta que eu tenho assim, 500 vezes 8 vezes 16 dividido por 22. Posso simplificar? Posso. Por quê? Aqui na parte de cima, o numerador dessa fração, eu só tenho vezes, certo? Como eu só tenho conta de vezes, eu posso brincar aqui, simplificar, ó, que é uma maravilha. Se por um acaso eu tivesse aqui, eu tenho toda essa multiplicação, mas eu tivesse aí um sinal de mais 1, por exemplo, eu já não poderia simplificar. Eu seria obrigado a multiplicar isso aqui e somar 1. Não poderia fazer essa simplificação, entenderam, pessoal? Só posso simplificar no numerador se tiver multiplicação. Se eu tiver soma ou subtração, eu não posso fazer isso, certo? Muito bem, presta atenção que dá uma vontade tremenda aqui de sair cortando. Outra, quer ver um bem legal aqui que dá uma vontade de simplificar? Em vez de ser 22, ser 100, ó. 2 zeros aqui, 2 zeros aqui. Gente, se você fizer isso, você está perdido. Você vai errar o resto da questão inteira. Não pode e acabou. Temos aqui o sinal de mais. Temos aqui o sinal de mais, temos a operação de soma. Se tivesse subtração, divisão aqui, também não poderia. Depois eu explico por quê. Agora você deve estar se falando, pô, mas por que não pode? Na verdade? Muito bem, aqui eu vou puxar a fração como se fosse tudo uma coisa só. Para eu poder simplificar isso aqui, eu teria que dividir em duas partes. Ficaria 500 vezes 8 vezes 16 sobre 100, mais 1 sobre 100. Aí eu poderia simplificar aqui, mas vejam só. Eu ia diminuir o valor desse numerador. Depois eu ia ter que tirar MMC de novo. Ia voltar tudo na condição inicial, depois do resultado do MMC. Então não compensa fazer isso, é ficar dando voltinha. Você simplifica, para somar você é obrigado a tirar o MMC. Depois você chega no mesmo valor de novo. Então não pode fazer isso, não pode simplificar. Entendeu? Não dá certo. Aliás, aqui simplificar, querer cortar um zero aqui, um zero aqui embaixo, nunca. Se você separar aqui a fração, você pode simplificar, mas não é uma coisa assim tão vantajosa, a não ser que, por exemplo, por um acaso você tem aqui, sei lá, 2 sobre 25 mais isso aqui, aí talvez valesse a pena tentar simplificar. Aí você poderia trabalhar com essa fração, somar essas duas aqui, sei lá,
Enfim, depende da condição do exercício. Mas olha, mesmo assim, se você somasse, fizesse o MMC dessas duas frações, você ia ter que acabar fazendo com esse mais um de novo. Então ia chegar no mesmo resultado, tá? Então, resumindo, toda vez que tiver aqui soma, esquece. Você não pode simplificar. Mas agora, falei, como é que a gente simplifica? Muito bem. Vou dar um exemplo. 2 sobre 8. Como é que eu vou simplificar? Eu tenho que dividir pelo mesmo número em cima e embaixo. Por exemplo, vamos começar sempre com 2. Dá para dividir por 2 em cima? Dá. Dá para dividir por 2 embaixo? Dá. Opa, então posso simplificar por 2. Vai ficar aqui, ó. 2 dividido por 2 é igual a 1. 8 dividido por 2 é igual a 4. Dá para simplificar mais? Não. Toda vez que chegar com o número 1 aqui em cima, não dá mais para simplificar. Pessoal, aqui eu não vou ficar ensinando a fazer quando dá por 3, quando dá por 5, quando dá por 6, porque primeiro por causa do tempo. Segundo, eu já fiz uma videoaula específica de regras de divisibilidade. Lá eu explico passo a passo quando saber se dá para dividir por 2, por 3, por 5, tá? Vamos a outro exemplo? Por exemplo, eu tenho um número maior, né? 192 dividido por 15. É um número bem feio para você pegar lá na mão e fazer isso aqui, na verdade. Não vale a pena. Você vai ver com o passar do tempo, você se acostumando, que é sempre mais fácil trabalhar com fração, tá? Não ficar colocando número com vírgula em questão de concurso público, não. Nem vestibular, nem lugar nenhum. Trabalhe com fração. Primeira pergunta. Você vai fazer se dá para dividir por 2. 192 dá para dividir por 2? Dá. Ele é par, dá para dividir por 2. 15 dá para dividir por 2? Não. Não dá. Vamos ver por 3. 192 dá para dividir por 3? Dá sim. E 15 dá para dividir por 3? Também dá. Nossa, mas como é que você sabe que 192 dá para dividir por 3? Tem um truquezinho lá que você vai ver lá na regra de técnicas de divisibilidade, ok? Lá no meu site vai estar em dicas, a primeira dica. Então, 192, quer ver como dá para dividir por 3? Ó? 192 dividido por 3. Vou juntar aqui. Qual é o número mais próximo multiplicado por 3 que dá aqui? Ó? É 6. 6 vezes 3, 18. Certo? Sobra 1. Abaixo 2. 12 dá para dividir por 3? Dá 4. É igual a 64. Então eu cheguei aqui no valor de 64. Muito bem, aqui está o 5. Será que dá para dividir por 5 em cima? Não dá, né? Não tem como. Então a gente para por aí, acabou de simplificar. Olha só, numa conta, qual que é mais fácil trabalhar? Com o número 192 e 15 ou com o número 64 e 5? Você tem que pensar desse lado sempre. Vamos dar outro exemplo. Eu quero 155 dividido por 25. Vamos sempre perguntar. Vamos começar por 2, né? Dá para dividir por 2 em cima? Não. Então não precisa nem tentar embaixo. Dá para dividir por 3 em cima? Também não. Também não precisa tentar fazer embaixo. Tem que dar em cima e embaixo. Dá para dividir por 5? Opa, por 5 dá, não é verdade? Vou sempre fazer 155 dividido por 5. E vou fazer também 25 dividido por 5. 25 dividido por 5 é igual a 5. Olha só, gente, desculpa. Tô vendo aqui em cima 15 dividido... Ah, esquece. O 25 dividido por 5 é igual a 5. Eu olhei aqui em cima e pensei que eu tinha dividido 15 por 5. Aí aqui seria 3, mas não, eu dividi por 3, gente, esquece. Foi um gato meu. Então, 155 dividido por 5. Quanto que dá? Vamos lá, fazer a conta, ó. 155 dividido por 5. Pego aqui o 15. Que número eu posso multiplicar aqui? 3. 3 vezes 5, 15. Dá 0. Baixo 5. Opa, que número eu ponho aqui? 1. 5 vezes 1, 5. Para 5, nada. Deu 31. Certo? Então ficou 31 quintos. Dá para dividir por 2? Não. Dá para dividir por 3? Não. Dá para dividir por 5? Não. Aí não dá para, não precisa nem tentar, né? Qualquer número maior que 5 aqui não daria para dividir. Quer um caso interessante? Por exemplo, eu tenho aqui 20 dividido por 8.
Primeira pergunta, dá para dividir por 2? Dá, em cima e embaixo, né? Pegar aqui, vou dividir por 2 e aqui também. Isso vai ser igual 20 dividido por 2, 10. 8 dividido por 2, 4. Te pergunto, dá para simplificar de novo? Dá. Olha só, o 10 e o 4, dá para dividir por 2 de novo? Dá, em cima e embaixo. 10 dividido por 2 e 4 dividido por 2. Isso vai ser igual 10 dividido por 2, 5. 4 dividido por 2, 2. Então, a resposta é 5 meios. Você pode ir simplificando quantas vezes forem possíveis, até chegar no resultado final que não dê mais para simplificar, certo? Pessoal, na próxima videoaula eu vou continuar lhe dando outros exemplos de simplificação, mas só que com vários números juntos. E também já devo iniciar simplificação que envolvam letras. Por exemplo, x ao quinta dividido por x ao quadrado. Como é que eu simplifico isso, tá bom? Espero você na próxima videoaula e espero que goste. Obrigado.